Você está feliz, querido? Quem ficou mais quentinho com esse abraço aí? Amém? Sabe, eu fiquei muito feliz de poder ter essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje e do que eu escutei como relatório da liderança dos GCs. Vocês tiveram um tempo de construir, já se passaram 6 meses desse ano, e vocês tiveram um tempo de uma jornada em cada GC, de construir algo no coração de cada um de vocês, e eu quero falar um pouco sobre isso, e o mais lindo que, todas as vezes que não se falava do livro, todas as vezes que talvez a lição era uma lição livre, o tema que prevaleceu era unidade. Amém? Você pode dizer unidade. E nós vamos falar um pouco sobre isso, e hoje nós vamos pregar sobre unidade de novo. De algo que eu estava meditando na palavra e brilhou, saltou dos meus olhos, e eu quero compartilhar com vocês, e eu queria começar lendo um texto com vocês que está em João, capítulo 17, versículo número 20, e eu acabei de descobrir como você descobre que você está ficando veterano. Quando a Bíblia, você pega uma Bíblia, a letra está pequena, você não consegue mais ler. Eu peguei a letra extra G da Cris para ler aqui, ó. Peguei a Bíblia normal, gente, não consigo mais enxergar a Bíblia normal, a letrinha. Oh, Deus protege e traz a Cris, aleluia. Amém? Então, João 17, 20 a 23, é a oração de Jesus, a última oração de Jesus, antes de ser sacrificado por nós. E eu quero chamar a atenção para você que nessa oração, Gu, ele não pede mais milagres, ele não pede a manifestação de outras coisas, no sentido do que ele operou aqui na terra, mas ele ora para que exista unidade. E quero ler com você: não rogo somente por estes que sejam os discípulos, mas também por aqueles que virão a crer em mim, porque intermédio da sua palavra, a fim que todos sejam um. E como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti, também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me tens dado, para que sejam um. Ele transmitiu a glória dele para que sejamos um. E ele diz também no texto, para que todos vejam e creiam em ti, porque nós somos um em ti, amém, querido? Como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amastes, como também amastes a mim. E eu quero começar realmente trazendo isso, que a manifestação de um poder de Deus, da igreja, ela é a unidade, a manifestação do corpo de Cristo, se resume à unidade, converge para a unidade, e não tem como nós não levantarmos isso como algo precioso no nosso meio. Nós não estamos dizendo que a unidade, ela é algo que não vai haver divergência de pensamentos. A unidade, ela também não está dizendo que não vai ter perspectivas diferentes, mas ela está dizendo que haverá a concordância a respeito de um propósito. E é sobre isso que vem nutrir os nossos corações. E aí, quando nós vamos começando a jornada que vocês viveram lendo os livros, você começa a ver que, quando vocês estudaram Amar e Servir, vocês entenderam que o reino de Deus, ele não é um reino de interesseiros. Ele é um reino de pessoas que têm interesse uma nas outras, porque Jesus reconhecia nessa terra, não aquele que era servido, mas aquele que servia. Então nós começamos a entender que, e se a gente for indo e avançando, talvez o motivo das escolhas dos livros não tinha a palavra unidade como um direcionamento. Mas a hora que você for construindo, e junto comigo nós vamos chegar lá, você vai entender que cada livro apresentou algo que empodera a unidade do nosso meio. Jesus, ele foi o maior exemplo de servir. Ele veio aqui, rendeu a sua vida por mim, por você,
e Ele é o nosso exemplo máximo do que é servir. Eu não sirvo por ego, eu não sirvo por interesse, eu não sirvo porque eu sou reconhecido, eu não sirvo porque as pessoas gostam de mim porque eu faço isso, eu não sirvo porque eu ganho algo em troca, eu não sirvo porque me mandaram servir, eu não sirvo porque é obrigatório, eu sirvo a Deus porque eu entendo a minha chamada nele, e o meu maior exemplo é Jesus Cristo, que se doou por completo. Jesus não foi interesseiro em morrer por mim e por você, Ele é o nosso exemplo. Acontece que muitas vezes nós crivamos o nível de servir em nós, comparado a seres humanos iguais a nós, mas o nosso crivo não é esse, amém, querido? O nosso exemplo maior, e nós devemos olhar conforme a palavra nos diz, para olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, amém? Ele é o maior exemplo. Talvez, Ricardo, quando eu olho para Jesus, eu vou entender alguma coisa diferente do que natural nasce no nosso coração. O que nasce natural no nosso coração? Às vezes nós estamos achando que fazemos muito. Quem já pensou isso, que já fez muito? Pode levantar a mão, não tem problema nenhum. Ou às vezes você olha e fala assim, eu faço demais. Ou eu estou fazendo além da conta. Eu estou às vezes deixando até de pensar em mim. Querido, o maior exemplo é Jesus Cristo, e Ele abriu mão de tudo por mim e por você, para servir um ao outro. Esse é o maior exemplo de amor. Esse é o maior exemplo de serviço. E se nós tivermos Ele como a nossa referência, muda tudo para nós o que nós fazemos. Concorda comigo que a visão que nós temos sobre servir muda? Amém? E aí nós vamos entendendo, porque depois que eu sirvo, vocês estudaram um livro também chamado A Oração que Prevalece. Eu entendo que quando eu sirvo, se eu não depender dele e não tiver relacionamento com ele, eu não vou manifestar aquilo que ele quer que eu manifeste servindo. E a única maneira de ter intimidade com Deus é orando. A única maneira de nós demonstrarmos o nosso coração e usufruirmos de um relacionamento é através da oração. E eu começo a entender que eu não dependo mais de mim, mas eu dependo de Cristo, eu dependo dEle. E porque eu dependo dEle, eu também reflito a sua glória através do seu amor e através do amor dEle em mim e servindo as pessoas. Você percebe que começa a conectar uma coisa com a outra, e a oração começa, e eu tenho certeza que quando vocês estudaram sobre isso, vocês lembraram, ou até mesmo algumas pessoas aprenderam sobre os tipos de oração, amém? Amém, querido? Você está aqui? Se você lembra dessa leitura que você fez, você ficou muito mais eficiente nas suas orações. Se não ficou, deveria, comece a praticar daquele jeito. Existem maneiras da gente se posicionar em Deus, porque isso faz a diferença na nossa vida. Então, eu entendo, e o livro incentivou que você construa uma vida de oração. Fala comigo, vida de oração. Uma vida de dependência do Senhor. Quando eu falo uma vida de oração, é uma vida de devoção. É uma vida de dedicação. Sabe qual que é o chamado da Bíblia para mim e cada um de vocês? Para que Ele nos convida? Ele nos convida a viver uma vida de piedade. Sabe o que é uma vida de piedade? É uma vida de dedicação, devoção, honra, gratidão e consideração a Deus. Essa é a vida de piedade. Então, quando nós falamos de oração, é muito mais do que apenas aprender a orar, mas é aprender a ter relacionamento com Ele. E quanto mais eu encontro Jesus, mais eu sou parecido com Ele. Pastor, que história é essa de encontrar Jesus? Ore todos os dias, você está encontrando com Ele. Todas as vezes que você decidir se consagrar mais, se dedicar mais, você vai estar se dedicando, parecendo mais com Cristo. E amar e servir vai ser algo nobre para você, fácil para você. Aí você entra para o terceiro livro, que é pensamentos e pensamentos errados. Aí entra o intuito de quando eu amo, eu sirvo, eu dependo de Deus, e agora eu começo a renovar a minha mente com a palavra. Eu penso da maneira como Deus quer que eu pense. E aí eu lembro, e com certeza, lá você vai lembrar de Romanos capítulo 12, versículo 1. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa
mente. E a gente começa agora a consertar os nossos pensamentos. Sabe, uma das coisas que eu tenho lembrado muita gente nesses últimos dias é: você não controla o que você pensa, mas você controla o passarinho que passa. O pensamento é como um passarinho que passa. Você não controla o passarinho que vai passar por cima da sua cabeça, mas você controla se ele vai fazer um ninho. E isso é um entendimento, porque se nós nutrimos pensamentos certos, virão os resultados certos sobre a nossa vida, mas se nós nutrimos os pensamentos errados, virão sobre nós aquilo que não deve. E aí, quando eu nutro o que é certo, a minha fé é alimentada, e para mim, amar as pessoas, servir as pessoas e viver uma vida de oração ao Senhor, é algo que eu tenho desejo de fazer. E aí nós vamos para o quarto livro, que aí sela a jornada, o amor, o caminho para a vitória. Que livro extraordinário. Ele traz para nós o entendimento genuíno. E aí vamos lembrar qual que é o amor do tipo de Deus? Aonde está escrito o amor do tipo de Deus aí? Aonde? 1 Coríntios 13. Vamos abrir a Bíblia para a gente ler esse 1 Coríntios 13. Na letra gigante. Gente do céu, fui pego com essa letra, viu? 1 Coríntios capítulo 13. Aleluia. O amor, versículo 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Querido, o amor do tipo de Deus é um amor aonde, quando derramado em nós e quando manifesta em nós, nós entendemos e sela todas essas coisas. Sela o amar e servir, sela a questão de uma dedicação a Deus, sela um pensamento na nossa mente conservado, porque nós entendemos que o amor de Cristo já foi derramado na nossa vida, e tudo que nós precisamos fazer é direcionar a nossa vida um para o outro, porque o Evangelho, Jesus disse que nós seríamos conhecidos como discípulos dele, porque nós amamos uns aos outros. Ele não falou, é claro que se o Júnior manifestar milagres, e porque o dom opera, mas até ele pode se perder nele mesmo, porque tem pessoas que manifestam um dom e se perdem no orgulho, no ego, e talvez não esteja mais representando Jesus, mas o ego. Eu quero dizer que talvez você vai desvirtuar o amor de Cristo, porque a manifestação do dom não é a plenitude do amor de Cristo. É uma das maneiras da demonstração do seu amor. A maior demonstração do amor de Jesus chama salvação. Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida nele. Então, a demonstração maior de amor de Cristo é a salvação. E Ele nos salvou para algo. E nos salvou para viver algo em Deus. E esse algo se chama unidade, a igreja. Esse algo se chama viver um propósito incomum para todos, aonde todos convergem em ter algo que alimenta o seu coração. E aí nós vamos entendendo que o amor perdoa, o amor libera, e a qualquer creca que a gente possa ter, ou qualquer desculpa que nós possamos ter em relação a não fazer, nós temos que deixar de lado. Porque o verdadeiro amor, ele sobrepõe todas as coisas. Perante o amor de Cristo nós somos indesculpáveis, querido. Porque se nós levantarmos qualquer coisa, Ele olha para nós e fala assim: o meu amor foi derramado em você. Supera, libera, avança. Amém? Ama, dê, faça de novo. Não guarde rancor. Sirva mais uma vez. Faça de todo o coração. Sabe, eu não sei você, mas você lembra quando Jesus foi na última ceia, e lá naquela mesa não estavam apenas aqueles que amavam, mas tinham lá pessoas, homens, discípulos que estavam lá, e no meio deles tinha o traidor, e mesmo assim ele partiu o pão, e ceiou naquele lugar.
Meu irmão, às vezes nós vamos ter no nosso meio pessoas que não farão de tudo para nos agradar, ou de tudo para uma direção de acomodar a nossa vida, mas terão no nosso meio pessoas que nós vamos ter que caminhar 1 milha, 2, olha para a pessoa que está do seu lado, vê se é ela, dá um sorrisinho para ela, fala, velho, você que eu tenho que caminhar 1 milha, 2, 10, então, de fato, caminhar 1 milha a mais, querido, não importa para nós, porque nós entendemos, amém? Que amar e servir ao nosso coração tem que estar dedicado a isso, porque nós entendemos que a oração, dependência do Senhor, vai fazer a gente manifestar as características dEle. Meu irmão, eu pareço mais com Cristo cada vez que eu me torno consagrado a Ele, amém? Ei, um pensamento certo vai colocar sua mente no lugar certo, e o amor, o caminho para a vitória, a solução de todas as coisas, os nossos problemas acabam com o amor de Cristo, querido. Sabia disso? Sabia que os nossos problemas acabam? Porque quando nós vamos lá para a nossa justiça, e nós vamos lembrar daquilo que nós temos como direito. Quem tem direito aí? Mas tem uma canção que canta. Eu ia cantar ela. A canção é assim, ó. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Meu irmão, desculpa, hoje você não tem direito algum, porque o seu direito hoje, você renunciou, quando você aceitou a Cristo como Salvador, você não vive mais para você, porque você não é mais Senhor da sua vida, mas Cristo Jesus é Senhor da sua vida. Você pode dar um amém com força? Porque eu vou dizer algo para você, esse ficou meio assim esquisito, né? Porque eu de fato, nós temos direito na palavra daquilo que Cristo conquistou para nós. Mas o direito da justiça própria já não é mais meu. Você entendeu o que eu quis dizer com direito? O direito de talvez viver pelo ego não é mais meu. O direito de viver por interesse já não é mais meu. O direito talvez de viver pisando nas pessoas para alcançar os meus sonhos a qualquer custo, eu já não tenho mais esse direito. O direito talvez de falar o que eu penso. Meu irmão, sabia que você perdeu o direito de falar o que você pensa às vezes? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você perdeu o direito de falar tudo o que você pensa. Quem já se estripulou por falar tudo o que você pensa em alguma situação? Levanta sua mão se você já se atrapalhou aí com falar com coisas. Tem uns aleluiados aqui, eu duvido, todos nós já passamos por isso. De falar mais do que devia, nós não temos mais esse direito. O nosso direito é ser parecido com Cristo. Amém? E quando eu fiz um estudo longo, na verdade, eu fiz um estudo de cada palavra do texto de João. Se eu pegar aqui, nós vamos ficar meia hora, 40 minutos, e o tempo passa, eu já olhei no meu relógio lá, é 9 horas, eu tenho tempo, senão depois eu desajusto as outras programações. Mas deixa eu dizer algo para você, que interessante isso. E eu não tinha nunca, a não ser essa semana, meditado nisso dessa maneira. Eu já tinha lido esse texto de João, eu já tinha olhado a oração sacerdotal, mas eu não tinha prestado atenção com a temática, porque quando eu estava conversando com a Carol, ela falou, Daniel, tudo que eles ministraram no final das contas ia, e quando tinha uma oportunidade de falar no tema livre, era a unidade que surgia. E aí eu fui estudar a respeito disso, e veio esse texto no meu coração, eu falei, eu vou sentar e ver. Meu irmão, é tão poderoso, a última oração de Jesus, a oração sacerdotal, ela trata sobre unidade. Ele não pediu nada mais, ele não focou em outra coisa, ele não focou para que acontecesse grandes evangelhos. É natural, querido, que a unidade gere as outras coisas. Eu vou falar mais uma vez. É natural que a unidade gere outras coisas. Mas aonde não há unidade, não há bênção, não há milagre, não há perdão, não há manifestação do poder, não há evangelismo, não há cura, não há provisão, não há algo sobrenatural se manifestando, porque a palavra diz o seguinte, que ele ordena a bênção na onde, gente? Então eu fiquei meditando, e depois, quem sabe uma oportunidade de uma ministração num culto, outro culto, fazer uma ministração pregando sobre esse texto, palavra por palavra. Meu irmão, tem tantas coisas preciosas, eu desafio você a meditar a respeito desse texto. E ele diz que ele derramou da sua glória
Oh, meu irmão, Ele deu a glória dEle para nós, para que nós pudéssemos manifestar a unidade. Olha que coisa extraordinária. A glória, Ele está dizendo, eu dei o meu poder. Eu dei a graça, o favor, o poder, a unção, para que vocês manifestem unidade. E sabe, isso é tão poderoso, e isso é algo que a gente precisa decidir no nosso coração. Vocês decidiram hoje permanecer em unidade vindo aqui. Aqui tem um pouquinho de cada casa, aqui tem um pouquinho de cada jeitinho. Se a gente deixasse aqui, cada um contar, cada arauto, eu chamo do GC de oração, eu chamo arautos, tem arautos para abrir aqui os GCs de oração. Cada casa tem os seus arautos, tem aquele que começa, um tem um jeitinho, outro tem outro jeitinho. Eu fui num GC que até, talvez tem uns que são com violão, outros são sem violão, outros têm a caixinha de som, aleluia. Tem de todo tipo, tem de cor, tem jeitinho, tem uns que são pessoas mais velhas, outros são pessoas mais novas, tem um que come mais, tem uns que come menos, tem uns que comem pra caramba, viu, Lu? Tem uns que se deixasse, comia o mundo. Tem de tudo. Tem uns que falam mais, tem uns que falam menos. Tem GC que está mais misturado, tem outros que não estão misturados assim, mas nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo e entender uma voz de comando, porque, meu irmão, de verdade, Deus falou tanto no meu coração. Se Ele orou, a última oração dele foi para manifestar unidade, nós precisamos pregar isso em tempo e fora de tempo, porque é isso que Ele deixou como uma ordem para nós. A unidade da igreja, a unidade do reino. Se nós entendermos isso como cristãos, não haveria tantas divergências, tantas divisões. E se você parar para pensar, nós dividimos aquilo onde tem ego. Nós dividimos aonde tem orgulho, aonde falta amor. E sabe, querido, eu quero dizer para vocês, partindo para o final, todos vocês foram vacinados nesses últimos 6 meses, para que não pense diferente, para que não haja diferente, a não ser na direção da unidade de Cristo Jesus. Porque quando você pega o servir, quando você pega a oração, a dedicação a Deus, quando você pega a renovação da sua mente, e quando você pega a construção de o amor, o caminho para a vitória, porque Ele é manifestado em amor. Vocês foram vacinados de todas as maneiras, para que não haja em vocês uma outra palavra, uma outra linguagem a não ser unidade. Você pode dar um glória a Deus por isso? E se ficou algum resquício aí, em nome de Jesus, hoje está saindo agora. Mas pastor, eu penso está amarrado em nome de Jesus. Pastor, você me amarrou, vou expulsar. Está expulso em nome de Jesus. E sabe, querido, porque em 1 Coríntios 1:10, fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, que falais todos a mesma coisa. Rogo-vos, pois, irmãos, que nós falamos a mesma. Então a identidade, o entendimento de servir do Eduardo tem que ser a mesma identidade, entendimento do Jonatinha, a mesma identidade, entendimento da Cristina, Deus protege, aleluia, a mesma identidade e linguagem da Cris, de cada um de nós, a linguagem tem que ser igual. Se não for, precisamos continuar estudando. Precisamos continuar sendo ensinados. Porque se o nosso DNA é fé, nós falamos fé igualmente. Se nosso DNA é o amor de Cristo, nós temos que falar igualmente sobre o amor. E sobre todas as outras coisas que nós já falamos aqui. Sabe, querido, se eu voltar lá para a Torre de Babel, eu não vou pegar para ler para não demorar e a gente encerrar de fato. Eles falam, eles estavam unidos e eles tinham a mesma linguagem. Estar unido é uma parte, querido. Ter a mesma linguagem é a segunda parte da bênção se manifestar. Do poder da unidade ser fluído. Oh, glória. Porque eu posso estar no meio de pessoas, mas eu posso estar falando diferente.
E sabe o que acontece quando acontece isso? É fato. Você pode estar num casamento e ter uma linguagem diferente da sua mulher. Não gera problema? Gera. Pode andar dois juntos, se não houver concordância? Imagine 10, 20, 100, 200, 400, 1000, 2000, 100 mil. Amém? Ou você não crê numa igreja desse tamanho aqui? Olha que ânimo. Você vê que crê numa igreja crescendo, querido? Só vai crescer se tiver unidade de corpo, alma, espírito e linguagem. Porque aonde esbarrar, vai falar fé. Aonde esbarrar, vai falar amor. Aonde esbarrar, vai falar sobre servir da maneira certa. Aonde esbarrar, vai falar pensamento certo ou errado. Não pensa negativo. Aonde falar, aonde tocar, vai, ei, você está orando, a sua vida está aí, de oração. E aí eu volto para que o William leu no texto. Tudo isso se resume, sabe no que? Em Atos 2,42. Perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vocês viveram 6 meses perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E é sobre isso, querido. E eu quero partir e encerrar e fazer uma oração com vocês, mas entendendo. Ponha algo no teu coração. Se você tomou essa vacina, que você frutifique nessa direção. Se você tem alguns GCs, porque de fato o GC de oração funcionou diferente até esse semestre. Se prepara, Zé, cadê o Zé? Cadê o meu ancião? Nós vamos seguir agora as mesmas lições a partir do semestre que vem. Os arautos todos vão ter que ir lá, na mesma linha. Por quê? Porque nós precisamos falar as mesmas coisas. Não tem uma visão num lugar e outra visão em outro. Não tem uma igrejinha no lugar e uma igrejona no outro. Sabe, querido? Nós precisamos falar as mesmas coisas. E eu vou dizer para você o que eu tenho declarado. Hoje, na hora do almoço, eu tirei para orar, declarando: Deus, que haja unidade no nosso meio. Comece a fazer esse tipo de tempo e separar. Deus, que essa igreja seja uma igreja poderosa em unidade, poderosa em linguagem. Deus, que nós falemos todas as mesmas coisas, que nós cresçamos no amor, na dedicação, nas orações, que nós cresçamos no entendimento de servir a uns outros, independente de qualquer coisa, que a gente cresça em unidade. Porque essa é a manifestação daquilo que Jesus propôs para nós na última oração dele. E a minha pergunta, encerrando, é: se não fosse importante esse tema, Jesus não tinha feito uma oração como essa. A última oração de Jesus foi sobre que Ele era um com o Pai, o Pai era um com Ele, e que nós nos tornássemos um com eles. E Ele deu a glória dEle para essa unidade. E sabe, a composição de uma sinergia trabalhando na unidade, ela é manifesta em nós todos os dias, sabia? Porque é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles se completam, não há divergência entre eles, a operação é diferente, não é? A responsabilidade é diferente de cada um, mas é o mesmo Deus uno, in trino, é um unotrino, demonstrando o que é ser unido, porque existe algo que guia uma linha, e esse algo aqui vai ser verdadeiro, é debaixo da graça e da visão de Cristo. Amém, querido? Que você receba essa palavra de uma maneira, com o coração aberto, para entender, vale a pena estarmos juntos, construindo algo para o Senhor. Amém, querido? Amém? Amém? Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus. Pai, a Tua graça, o Teu favor, aqui ministrando aos nossos corações. Teu Espírito Santo está aqui, Deus. Teu Espírito Santo está soldando cada coração. Pai, que essa mensagem, essa palavra venha manifestar fruto da vida de cada um, a começar da minha vida. Pai, que nós nos tornemos cada vez mais amorosos entre si, guardadores dessa visão, e que nós possamos, Pai, avançar em unidade, linguagem,
a cada dia nesse lugar. Pai, alinhe os nossos corações. Deus, nós não estamos aqui para sermos iguais no sentido de tornarmos robôs aqui dentro. Não, Pai, Deus vai usar da multiforme graça na vida de cada um aqui. Mas nós estamos aqui debaixo do mesmo propósito. É um só Espírito. É uma só palavra. É uma só fé. E é algo que nos une nessa direção. Pai, eu declaro isso manifestando na vida de cada um dos meus irmãos. Haverá crescimento, haverá multiplicação. E quanto mais nós entendermos a respeito disso, Pai, nós iremos frutificar cada vez mais. Deus, a Tua palavra fala que nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus, porque nós amamos uns aos outros, e nós queremos de fato amar uns aos outros nesse lugar, e viver a Tua palavra em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.